em 1980 e pouco, tipo, adicionar um simples botão na tela de um sistema de faturamento derrubou a rede inteira de uma corporação. Nossa, um desastre. Pois é, o culpado disso, o famoso débito técnico. Boas-vindas a mais um Deep Dive. A nossa missão hoje é destrinchar os princípios SOLID e entender por que essa metodologia não é só uma regra acadêmica chata para Java, sabe? É a chave mestra para organizar arquiteturas de software. Exatamente. E isso vale de sistemas legados, tipo em Clipper ou ADVPL, até coisas super modernas como um ecossistema Angular ou Node. Isso. E o que me deixa muito curiosa nessa história de débito técnico é como a solução surgiu. Porque pensa bem, lá naquela crise de complexidade dos anos 80, o Uncle Bob e o Michael Feathers não queriam só criar teorias bonitas. De jeito nenhum. Eles precisavam de um manual de sobrevivência, né? Porque o código estava tão frágil que consertar um único bug criava uns 3 novos do nada. Um pesadelo total. Então a ideia do Solid nasceu justo para blindar essas fundações, sabe? Separar responsabilidades e criar uma estrutura realmente segura. Tá, então vamos destrinchar essa ideia das fundações. O primeiro ponto que sempre surge é a responsabilidade única, o SRP. Eu gosto de pensar nisso como um aplicativo de smartphone. Se o app de câmera tentar gerenciar a temperatura da bateria e processar a imagem ao mesmo tempo, o sistema operacional entra em colapso. Com certeza, é muita coisa num lugar só. Exato. A gente precisa extrair esse controle de temperatura para o próprio sistema, mas trazendo isso para a prática de código, como a gente isola essas responsabilidades, sem engessar tudo de vez? É aí que a mecânica por trás do princípio aberto-fechado, o OCP, realmente brilha. A ideia central é que o núcleo do sistema fique fechado para modificação estrutural, mas totalmente aberto para extensão. Peraí, como assim aberto para extensão na prática? Usando polimorfismo. Tipo, em sistemas ERP gigantes em ADVPL, era super comum ver aqueles blocos lógicos gigantescos, né? Aqueles comandos do case infinitos. Isso. Centenas de condições lógicas para cada nova regra de negócio. O polimorfismo simplesmente elimina isso. Cada módulo novo já carrega as próprias regras numa interface separada, sem você precisar alterar aquele cérebro central cheio de ifs. Mas olha, eu fiquei pensando aqui, se a gente nunca modifica o código original e só vai criando extensão, isso não vira um quebra-cabeça infinito? Fica parecendo que tem arquivo novo espalhado para todo lado? Pode até parecer fragmentado no começo, mas o ganho em estabilidade compensa enormemente. Quando uma regra nova surge, você só injeta um módulo novo no sistema. Entendi. Então você protege o código que já está testado. Exato. Eu mesmo fico impressionado com como isso funciona bem. O código original, que já está rodando perfeitamente, lá em produção fica intacto. O risco de quebrar o que já funciona despenca. Tá, entendi essa parte de isolar. Mas e quando essas partes separadas precisam conversar e acabam assumindo coisas que não deveriam? Porque eu li bastante sobre o princípio da substituição de Liskov, o LSP, e eu confesso que sempre me perco naqueles exemplos teóricos. No mundo real do software, como que um módulo substituto quebra um sistema inteiro? Imagina a infraestrutura. Digamos que a arquitetura usa um banco de dados local. Ele é super rápido e síncrono. Aí, seguindo a interface à risca, a equipe vai lá e substitui por um banco de dados em nuvem. A interface do código é igualzinha, certo? Igualzinha. Mas o banco em nuvem tem latência de rede, exige conexão com a internet, pode falhar por timeout. Se o programa principal não estava preparado para lidar com queda de conexão, só porque o banco antigo nunca caía... O sistema inteiro vai para o espaço. Exatamente. O contrato foi violado silenciosamente. O Liskov alerta a gente justo sobre isso, que os contratos comportamentais têm que ser extremamente rígidos para evitar essas falhas em tempo de execução. O serviço, mas as entrelinhas são completamente diferentes. E isso me leva a pensar sobre forçar os módulos a assinarem contratos absurdos. Se a gente olhar para o princípio da segregação de interface, o ISP. Isso, o ISP defende a gente disso. Um módulo não deve ser forçado a implementar métodos que ele não usa. Por exemplo, se temos um componente Video Player,
Ele não tem que herdar de uma interface de mídia genérica que obrigue ele a ter um método de gravação de áudio. E é só gerar lixo no código, né? Totalmente. E, sabe, se a gente conectar tudo isso ao cenário maior, chegamos no coração da arquitetura, que é a inversão de dependência, o DIP. Que é onde a gente inverte quem manda em quem na arquitetura, certo? Estrutura. Ele não pode depender do driver exato do banco de dados, por exemplo. Nem de um pacote específico de envio de e-mail. Ambos, tanto o núcleo quanto a infraestrutura, devem depender de abstrações genéricas. É isso que garante o verdadeiro desacoplamento. Bom, juntando todas essas peças, fica muito claro que dominar esses 5 pilares estruturais é o atalho definitivo para quem deseja construir ecossistemas previsíveis e incrivelmente escaláveis. É um conhecimento arquitetural puro que poupa um tempo precioso de quem nos ouve, sabe? Permitindo que a tecnologia evolua com segurança. Com certeza. E olha, isso levanta um questionamento fascinante. Nós vimos que essa lógica rigorosa conseguiu mapear com absoluto sucesso desde o processamento em lote lá dos anos 80 até os frameworks reativos modernos de hoje. Sendo assim, como será que esses mesmos contratos vão ditar a arquitetura e a manutenibilidade dos códigos que já estão sendo gerados massivamente por inteligência artificial no futuro? Fica aí a reflexão para quem acompanhou esse mergulho até aqui. Uma reflexão super provocativa. Porque não importa se o código foi escrito em Clipper, num terminal de tela verde, ou estruturado num componente Angular hoje, ou cuspido por uma IA em milissegundos no futuro, se o alicerce falhar nos contratos e nas responsabilidades, o sistema fatalmente vai desabar. E nós ficamos por aqui, neste Deep Dive.